Boa tarde, alunos do primeiro ano. Bom, gente, terminadas nossas férias, estamos voltando, né? Reiniciando, continuando o nosso primeiro bimestre e vamos dar continuidade ao nosso assunto. Bom, antes das férias, eu já estava falando para vocês sobre o novo acordo ortográfico, sobre ditongo, tritongo, hiato, tá certo? E agora nós vamos dar continuidade a esse assunto tão importante, tão legal, que é o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Então vamos lá, vamos aprender, né? Gente, é importante que vocês abram agora o livro na quarta unidade, tá certo? O livro de gramática aberto na quarta unidade, para que vocês possam acompanhar melhor esta videoaula. Então, antes de tudo, nós vamos para os dados históricos, né? Porque tudo tem uma história, nada começa assim do nada, né? Então, como surgiu o novo acordo ortográfico e como ele veio ser implantado, tá certo? Bom, primeiramente, sabemos que não é apenas o Brasil que fala a língua portuguesa. Existem outros países, exemplo, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, entre outros países, né, e algumas províncias que falam a língua portuguesa. Mas o que aconteceu? Foi fundada, na verdade, uma comunidade dos países, né, que falam a língua portuguesa e eles decidiram unificar alguns aspectos. Porque, assim, o português de Portugal, ele não é o mesmo do brasileiro. Vocês concordam? Vocês já viram, né? De repente, algum jogador de futebol ou alguma pessoa falando o português de Portugal. E vocês viram, né, que o português de Portugal, ele é um pouco diferente do nosso português brasileiro. A forma de falar, como também a forma de escrever. Então, visando unificar mais a parte da escrita, tá certo? Não a fala, a parte da escrita, criou-se o novo acordo ortográfico, no intuito de unificar, né, deixar o mais próximo possível a escrita da língua portuguesa de todos os países que falam o português, certo? Então, dados históricos sobre o novo acordo. Ele surgiu no Brasil e entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2009, com o objetivo de unificar todos os países falantes da língua portuguesa. Bom, no ensino público, ele começou a ser implantado em 2010, tá certo? 2010. É importante lembrar, mais uma vez, que esse acordo é somente ortográfico, como o próprio nome diz, é um novo acordo ortográfico, não é o novo acordo falado, novo acordo fonético, novo acordo fonológico, é o novo acordo ortográfico. Dessa forma, ele restringe-se apenas à língua escrita, não afetando nenhum aspecto da língua falada, ou seja, a pronúncia das palavras continua igual. Então, qual a principal característica do acordo ortográfico? Ele restringe-se apenas à língua escrita e não à língua falada. A fala continua a mesma, tá certo? Portugal tem o jeito dele de falar e Brasil tem o jeito dele. Cabo Verde, perdão, tem uma forma de falar, certo? E Brasil tem uma forma de falar. O que está unificado é a parte da escrita, certo, pessoal? Bom, e o que mudou com o novo acordo ortográfico? O nosso alfabeto, ele tinha apenas 23 letras e passou a ter 26 letras, com o acréscimo das letras K, W e Y. Então, vamos ter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, tá certo? Então, essas letras foram inclusas. Só que antes mesmo de serem inclusas, essas já apareciam em algumas unidades de medidas, nomes próprios e em palavras importadas do inglês. Exemplos de unidades de medidas temos aí, ó, km, quilômetro, e kg, quilograma. Um exemplo de nome próprio, né, com essas letras que ainda não faziam parte da língua portuguesa.
meu nome, Laiane. Laiane é escrito com Y. Algumas Laianes com I, né? Mas o meu é particularmente com Y, então já tem aí importada nessa palavra, essa letra aí de outras línguas, a letra Y. E nós temos também palavras importadas do inglês que já continham essas letras, como shows. Shows, temos o W, né? Que contém aí uma letra que foi acrescida ao nosso alfabeto. Bom, além disso, com o novo acordo ortográfico, o trema, que era até então utilizado sobre o U em palavras do português, ele foi extinto, tá certo? Ó, exemplo, aguentar, ficou sem o trema, 50, sem trema, tranquilo, linguiça, sequência, todas essas palavras agora estão sem o trema. Só que em palavras estrangeiras, o trema permanece. Exemplo, Miller e Gisele Bündchen. Então, como as palavras são estrangeiras, não são da língua portuguesa, o trema permanece, porque nós não podemos interferir no que não é nosso, né? Apenas interferimos em palavras nossas, em palavras originadas do português, tá certo? Ó, importantes mudanças também ocorreram no que se refere ao uso do hífen. Então, primeiro, usa-se o hífen diante de palavras, na verdade, de segundas palavras iniciadas por H. Aqui alguns exemplos. Anti-higiênico ao hífen, entre anti e higiênico, né? Mini hotel, hiperidratação, anti-histórico, semi-hospitalar, super-homem. Em todas essas palavras, nas segundas palavras, em palavras compostas, nas quais a segunda palavra começa com H, nós utilizamos o hífen, né, para fazer a separação. Mas não se usa hífen com os prefixos, né? Essa parte antes, né? Inicial. 10 e in, e a segunda palavra perde o H, certo? Exemplo, desumano. Tem o prefixo 10. Humano é com H, né? Mas como tem o prefixo 10, aí a gente não coloca o hífen e tiramos o H. Da mesma maneira, desumidificar e desarmonia. O mesmo acontece com palavras que possuem o prefixo in. Hábil se escreve com H, hábil. Porém, como tem o prefixo in, inábil, nós retiramos o H. O mesmo ocorre com inarmonia e inumano, tá certo? Nesses casos, nós não utilizamos o hífen e tiramos o H. Ó, também não se usa o hífen quando o prefixo terminar com a vogal diferente da vogal que se inicia o segundo elemento. Aí nós temos como exemplo, autoeducativo, tá certo? Ó, antigamente se utilizava o hífen, mas hoje em dia não se utiliza mais, porque as vogais são diferentes. Autoeducativo, autoescola, hidroelétrica, contraindicação, autoaprendizagem, autoimune, extraoficial, semiaberto. Então, quando as vogais são diferentes, retira-se o hífen e junta as palavras, certo? Só que, quando as vogais são iguais, nós utilizamos o hífen. Aí, exemplo, anti-inflamatório, micro-ônibus, contra-ataque, micro-ondas. Nesses casos, nós colocamos o hífen, certo? Nada de juntar. Mas temos uma exceção, tá bom? Ó, abre-se exceção para as palavras com os prefixos có e ré, certo? Ó, nessas palavras, mesmo que a vogal seja a mesma, tá bom? Nós vamos deixar juntos. Aí temos alguns exemplos, tá bom? Ó, coautor, coedição, coeducação são diferentes, mas no caso de coordenação e coordenar, são vogais iguais e estão juntas. Também temos cooperação e cooperar. Aí, com o prefixo ré, reedição, reeleito, reenviar, reestruturar, reabilitar, reaver. Então, nesses casos aí, nós juntamos, tá certo? As vogais, mesmo sendo iguais, nos casos que tem prefixos có e ré.
Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S. Nesse caso, duplicam-se essas letras. Bom, gente, quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com R ou S, nós vamos duplicar ou R ou S, tá certo? E nada de hífen. Ó, exemplo, antissocial, antissocial. Nesse caso aí, nós não colocamos o hífen e nós duplicamos o S, dois S's. Antirracismo, tira o hífen, certo? E dois R, contra-regra, ultrassom, microsistema, antissala, cosseno. Nesses casos aí, dessa mesma maneira vai ocorrer, certo? Atenção para essas regrinhas. Pessoal, é importante que vocês façam anotações no caderno, deem uma pausazinha no vídeo, tá certo? Anotem, façam resumos, tá bom? Porque isso aí com certeza vai estar na prova de vocês e é muito importante que vocês, como falantes da língua portuguesa, que vocês conheçam essas mudanças, que vocês aprendam tudo isso, todas essas mudanças que ocorreram no nosso acordo ortográfico, tá bom? Para que assim vocês não venham cometer deslizes na hora de escrever determinadas palavras. Ó, não se usa hífen quando o prefixo termina em vogal e a outra palavra começa por consoante diferente de RS. Bom, ó, o prefixo terminou em vogal, só que depois do prefixo vem uma palavra, e essa palavra não começa com consoante R ou S. Então, nós vamos juntar tudo, tá certo? Esquece o hífen e junta. Aí temos aí antipedagógico, autoproteção, que termina com a vogal e começa com o P. Aí temos também semideus, pseudoprofessor, antiflacidez, antidepressivo, autopeça, microcomputador, anticorpos, enfim. Em todas essas palavras, nós iremos apenas juntá-las, tá certo? E não vamos colocarmos o hífen. Também não se usa o hífen quando o prefixo termina em consoante e o segundo elemento começa, no caso, se usa o hífen quando o prefixo termina em consoante e o segundo elemento começa pela mesma consoante. Exemplos, hiperrealista, superromântico. Nesses casos, nós terminamos, no caso, hiperrealista, terminamos com o R e iniciamos com o R. Então, utilizamos o hífen, tá certo? Sempre quando terminarmos com a mesma consoante, nós colocamos o hífen, tá? Ó, nos demais casos, não se usa o hífen com consoantes diferentes, tá certo? Exemplos, hipermercado, superpopulação, intermunicipal e supercivilizado. Nesses casos, termina com R, mas tem uma consoante diferente. São duas consoantes diferentes. Então, nós não colocamos o hífen. Anotem isso aí, galera. Viu? Ó, com os prefixos sub e só, usará o hífen quando estiverem diante de palavras iniciadas por B e R. Então, com os prefixos sub, a gente só vai colocar o hífen quando as palavras iniciam com B e R. Exemplos, subbloco, subraça. Então, nesses casos, há hífen. Tá bom? Usa-se também o hífen com os prefixos ex, vice, bem, sem, além, a quem, recém, pós, pró, grã e grão. Exemplo, ex-diretor, sem terra, além túmulo. Então, em todos esses casos, exemplo, uma palavra que muito utilizamos, ex-diretor, vice-diretor. Aí nós sempre vamos colocar o hífen, certo? Também se usa o hífen quando nós temos um prefixo mal, tá certo? Que antecede um vocábulo iniciado por vogal ou H. Aí nós temos mal-estar, inicia com vogal, né? A próxima palavra. Então, colocamos o hífen. E também no caso de mal-humorado, que inicia com H, também colocamos o hífen. Já não usamos o hífen quando colocarmos o termo não na frente, em construções do tipo
não reconhecimento, não linear, não violência, não vocálico, não pagamento. Em todos esses casos, nós não utilizamos o hífen, tá certo? E agora eu vou relembrar com vocês o que estudamos em sala de aula, tá bom? Os encontros vocálicos. Encontro vocálico, como o próprio nome, a própria nomenclatura já nos permite inferir, refere-se ao encontro entre vogais, certo? Então, nós vamos ter 3 tipos de encontros vocálicos. Vamos ter o ditongo, o tritongo e o hiato. No ditongo, na verdade, o ditongo ocorre quando nós temos 2 vogais na mesma sílaba. Exemplo, madeira, água e série. Então, quando nós vamos fazer a separação silábica de cada uma dessas palavras, o ei fica junto, o a, né, de água fica junto e o ié de série também fica junto. Então, nós temos um ditongo. Já o tritongo, ele ocorre quando temos 3 vogais na mesma sílaba. Exemplo, Uruguai, temos o guai, né, na mesma sílaba, quais, enxaguou. Então, nesses casos, nós temos um tritongo. E o hiato, né, que é sempre falado, o hiato refere-se a uma separação. Diferentemente do ditongo, no hiato nós temos 2 vogais, tá certo? O encontro de 2 vogais, mas elas ficam em sílabas separadas. Quando vamos fazer a separação silábica, elas se separam. Nós temos aí o exemplo, saúde, Paraíba e soar. Então, essas sílabas, elas ficam separadas, certo? Sobre o ditongo, nós temos também o ditongo crescente e o ditongo decrescente, né? O ditongo crescente, ele é formado por uma semivogal, né, que é aquela vogal que possui um som mais fraco e uma vogal. E o ditongo decrescente, ele é formado por uma vogal mais uma semivogal. Anotem e revise isso, tá certo? Que isso a gente já havia estudado. Bom, gente, essa está sendo, né, a nossa aula de hoje. Mas, para não ficar só nisso, vou deixar para vocês responderem, né? Uma tarefa de casa, porque eu sei que vocês estavam parados, estavam com saudade, né, de fazer as tarefas. Bom, essa daqui, da página 40, a gente já fez em sala de aula, tá bom? Mas quem não fez, está com a oportunidade de fazer essa atividade da página 40, tá certo? 40, aí depois vocês vão responder a página 41, tá bom? Bem fácil. Página 42. E também essa parte aqui, estude mais, certo? Aí, página 43 e 44, tá bom? Então, essa é a atividade de casa. E essa foi a nossa aula, tá bom? Próxima semana irei fazer a correção. Mas vocês respondam, certo? Da página 40 à página 44. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Vocês sabem que eu sempre estarei à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Podem falar comigo, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá? Tchauzinho, até a próxima semana.